convidar a fazer uma peça comigo hoje. Essa necessaire, isso mesmo, uma frasqueira porta-maquiagem. Eu nem coloquei nada nela, eu quero só mostrar pra vocês. Então a gente vai fazer na nossa aula essa peça linda e maravilhosa. Me segue aqui, me acompanha aqui e assiste essa aula que tá maravilhosa. Gente, fiz o corte de todo o material, todas as peças, incluindo o material principal, os forros, deixei separado o zíper, o elástico que a gente vai usar, a alça que eu fiz com material sintético, na verdade eu só colei, a gente vai costurar ela ainda, então os materiais tá tudo aqui. Agora a gente vai ali encapar o vivo. Você pode pegar o vivo pronto, aquele de plástico, mas eu optei em fazer um vivo encapado. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Então, gente, aqui tá o meu vivo de plástico. Eu cortei um material sintético de 3 centímetros pelo comprimento total, abracei o vivo e passei uma costura bem na beiradinha. Então, agora eu vou fazer isso com o outro pedaço que eu vou utilizar. E é super tranquilo. Eu abraço o vivo com o material, com o sintético, passo uma costura na beiradinha e eu fiz o vivo encapado. A gente pode usar o espaguete também, mas eu optei em fazer com o vivo mesmo. Como vocês podem ver, eu abraço o vivo, encaixo o material e vou passando uma costura bem na beiradinha. Tô até com linha preta para poder mostrar para vocês que dá para fazer. Então, abraço o vivo com o material e passo uma costura bem na beiradinha. Gente, explicando um pouco melhor para vocês. Aqui tá a trava do zíper, cortado o principal e o forro. Aqui a gente vai precisar pro forro 2 vezes, esse é um forro interno, cortei 2 vezes no material. Esse aqui é um bagum. Aqui também é forro, cortei 2 vezes no forro. Esse aqui é o bolso que vai o porta-pincel. Esse aqui é o que vai na tampa. Esse aqui é o fole principal, é o que vai no fundo, na verdade, o fundo da peça. Ele já está estruturado com EVA, deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei o EVA 1 centímetro menor de cada lado, e tá aqui, já está estruturado. Uma vez no principal, que é esse verde água, esse verde lindo, maravilhoso, com esse detalhe. O EVA e o forro. Aqui tá os espelhos, frente e costa. Também estruturado com EVA, tem ele já no principal, EVA e o forro. E a tampa uma vez no principal, nós também estruturamos ela com EVA, uma vez no forro, certinho? Então, é isso. E a alça. A alça, vocês podem usar a alça pronta, mas aqui eu cortei o meu material no tamanho e na largura que eu precisava, passei cola de contato, dividi ao meio e uni ela de novo. Então, ela ficou assim, ela tá dobrada uma vez, 2 vezes. Então, gente, com a alça em mãos, né, eu vou dar uma costurinha na beiradinha deste lado e deste lado. Então, eu vou só fazer um pesponto. Coloquei o ponto mais largo da minha máquina, que é o ponto 5, para ficar uma costura bonita. Olha aí se você regulou direitinho os seus pontos, se ele tá bonito na frente e no verso. Tando tudo ok, é só costurar. Então, agora, lembrando, vou passar um pesponto dos 2 lados. Aqui e aqui. Você viu que eu não dei retrocesso, né? Por que que eu não dei retrocesso? Porque a minha intenção é dar a volta em toda a alça e passar por cima o pontinho. Porque aí assim o acabamento fica bonito. Não fica aquela coisa grosseira que às vezes o retrocesso dá. Se você quiser fazer o retrocesso, faz 1, 2 pontinhos, segura a linha para ela não embolar, que vai dar certo também. Ou deixa a linha esticadinha e no final você pode cortar e puxar e dar um nozinho manualmente. Dá certo também. Aqui eu vou dar um ponto manual, porque eu quero chegar até a pontinha e virar. E sempre mantendo a distância certinha, para não ficar torta a costura. Lembrando que eu regulei o meu ponto, olhei, né, antes de eu começar a costura, porque depois que a gente começa, estraga o material, é sintético. Ele furou, a gente já sabe que não tem como ele voltar, porque as tramas são plásticas, né? Então, a gente não consegue fazer como se fosse no tecido, que as tramas são fechadinhas e elas voltam pro lugar. Então, aqui, muito cuidado, faça devagar, com bastante atenção, que
que vai dar certo. Pode ver que o meu pontinho tá aqui, ó, a linha tá uma pra baixo e outra pra cima. Eu vou virar, vou puxar minha linha tudo pra um ladinho só, pra ela não embolar. Puxei, tá vendo? Segura ela pra cá e a gente vai dar o pontinho por cima, porque esse acabamento não vai embolar e vai ficar uma gracinha a alça. Vamos lá, estamos chegando no fim. Pontinho por pontinho, cheguei no meu último ponto, encontrei, segurei a minha linha e vou passar por cima. Não gasto retrocesso. Aqui finalizou. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aqui, olha a alça de um lado, olha os pontinhos, olha a costura, que gracinha. Do outro lado, a mesma coisa. E a gente sabe que o lado de cima da costura é o mais bonito e o de baixo, às vezes, nem tanto. Mas quando a gente regula a máquina, o ponto fica bonitinho tanto em cima quanto embaixo. E essa aqui vai ser minha alça de mão. Então, gente, com a alça já pronta, costurada, igual eu mostrei, a gente vai pegar a parte da tampa. Eu marquei aqui antes de estruturar o meio na parte de cima e o meio da lateral. Então, se você ver, tá marcadinho, meio com meio, meio com meio, e na parte de baixo a mesma coisa. O ideal é fazer isso antes, para não marcar, para não vincar o material. Vou olhar o lado direito da minha alça, que é a minha costura mais bonitinha. Aqui ficou tão bom que aí eu posso até escolher. Vou vir aqui, vou pegar meio com meio, costurar aqui na pontinha. E do outro lado, a mesma coisa. Meio com meio e costurar. Eu, na minha peça, como eu tenho aqui, eu vou usar um rebite e vou colocar um rebite aqui e o outro rebite aqui. Vou voltar com ela pronta para mostrar para vocês. Ah, não tenho rebite, professora, o que que eu faço? Faço o quadradinho e faço uma costura bem bonitinha. Lembrando de sempre olhar os pontinhos para ver se tá reguladinho, porque quando eu acrescento camadas, eu tenho que verificar os meus pontos, correto? Então, faço essa costurinha aqui e volto daqui a pouco para mostrar como é que ficou. Gente, eu marquei da costurinha pra cá 2 centímetros no meio, dei o furinho, coloquei o rebite. O meu rebite é aquele de acabamento duplo, então fiz isso dos dois lados. Tem aqui o meu material, que é... Ai, gente, como é que chama? Ah, não vou lembrar esse nome dessa peça aqui. Vou colocar com a matriz certinha, marcar bonitinho e fazer a prensa. Seguro e aperto bem, pra ficar bem firme. Pronto, faço isso igualzinho do outro lado. Esse aqui é o meu forrinho da tampa, onde é que a gente vai colocar os pincéis. A gente pode fazer de duas maneiras, eu tô ainda analisando aqui pra ver como é que a gente faz. Até peguei minha cola. A gente pode vir aqui, pegar o elástico, fazer aquela costurinha que a gente faz assim, claro que prendendo ele aqui na ponta pra ele firmar. Fazendo a dobrinha, colocando, e aí eu vou costurar e vou puxando o elástico, que aí vai ficar todo franzidinho. E aí vai dar aquele efeito de puxar pra gente colocar os pincéis. Ou a gente ainda pode passar a cola aqui na beiradinha, fazer a dobrinha. Lembrando que esse forro meu é um bagum, ele não desfia, então eu não preciso fazer duas dobrinhas, somente uma. Vou marcar uma dobrinha de mais ou menos de 7 a 8 milímetros aqui, ó. Fazer uma dobrinha, e aí eu vou colocando o espaçamento que eu achar melhor pra gente colocar os pincéis. Acho que eu vou fazer dessa maneira aqui. Então, vou passar a cola de contato aqui na beiradinha. Se tiver fita dupla face, nessa hora aqui pode usar. Eu tenho uma fita dupla face, ela não é tão boa e ela é muito larga, então por isso que eu não vou usar ela. O biquinho da minha cola tá entupidinho, vamos desentupir aqui rapidinho. Aí, ó, tá sujo de cola. Vou dar pausa, Ana, quando for assim, quando eu parar. Senão fica grande. Consegui, tava entupidinho, mas agora consegui desentupir pra gente passar uma cola aqui. Nada exagerado como foi nessa ponta, mas é porque eu apertei, saiu bastante. Lembrando que é cola de contato, tem que ter dos dois lados, então vou passar numa outra beiradinha aqui pra gente conseguir colar bonitinho. Tá inseguro? Marca, né? Pelo menos aqui 1,5 centímetro e faz a dobrinha, que vai dar certo também. No meu caso aqui, eu vou no olhômetro. Espero secar, porque a cola de contato tem que estar sequinha. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai aplicar esse bolso. Gente, fiz a dobrinha, passei a cola
Vim colando, tô até levantando um pouquinho aqui que eu passei a cola, não esperei secar muito bem. Então, fiz essa dobrinha, vou pra costura. Eu vou marcar aqui o meu pezinho, que eu sei que vai dar certinho, não vai sair, não vai cair costura, como a gente costuma dizer. Então, vou colocar marcando, sempre olhando para não fazer costura torta. Aqui sim, retrocesso no início e no final. Então, posso dar o meu retrocesso. Deixando aqui minha margem, que é o pezinho. Amo esse pezinho. Esse pezinho aqui é o pra zíper. E eu uso ele até para pôr vivo, para tudo. Ele me atende muito bem. Então, é isso. Bora costurar até o final. Chegou no final, retrocesso. E é isso, vamos ver como é que ficou do outro lado. Espero que tenha dado certo, hein? Certinho. Então, ficou a costura de um lado, do outro. Agora, a gente vai aplicar ela no forro da tampa. Vou marcar o meio aqui, porque isso é importante. Todas as peças, tudo que a gente vai fazer, a gente marca o meio. Então, beiradinha, lá com beiradinha. Um piquezinho, pique pequeno, não precisa ser muito grande. E a gente vai colocar o forro sobre a peça aqui e vamos ver como é que a gente vai marcar. Gente, aqui se vocês forem observar, o forro da minha tampa, ele tá um pouco maior. Fiz isso para ter facilidade para nós na hora da gente encaixar esse forro aqui. Marquei os meios, mesmo ele estando maior, eu sei que eu consigo visualizar os meios, ok? Gente, eu marquei o meio, aqui eu marquei o meio também, não sei se vai dar para ver no vídeo, coloquei aqui uma marquinha de branco. Aqui também tem uma marquinha que tá no meio, vou colocar meio com meio e aqui embaixo também, meio com meio. Vou vir e fazer uma costura retinha aqui, pra gente colocar o ponto de partida, de onde é que a gente vai marcar pra fazer a primeira costura, pra gente definir onde vamos colocar os nossos pincéis. Então, é isso. Coloquei aqui no meio, com meio, e bora costurar. Gente, defini. Peguei um pincel para eu poder ter parâmetro e vou passar para vocês a medida. Eu fiz assim, claro que você pode fazer da maneira que você quiser e achar melhor, fora que a gente ainda pode fazer com elástico, né? Aqui, ó, do meio até aqui eu marquei 5 centímetros. 5, fiz uma marquinha, não sei se vai dar para ver. Do meio pra cá eu marquei 3 centímetros. Eu vou trazer esse tecido até a marquinha do 3, vou vir uma costurinha aqui e vou levar ela até o final. E a gente vai fazer isso em todos aqui. E aí eu já volto com tudo prontinho. Então, gente, ficou assim, apliquei. Aqui eu dei uma puxadinha pra dar esse volume dos dois lados, que foi uma parte que sobrou. Inclusive, dá pra gente pôr pincéis um pouco mais finos. Já olhei. A parte do meio também deu tudo certinho. Claro que dá pra pôr mais de um. Aí, o que que eu fiz? Virei a peça do lado avesso, coloquei o meu molde aqui em cima e risquei aqui, ó. Risquei, porque aí agora eu vou fazer uma costurinha de segurança pra gente colocar esse forro do tamanho da minha tampa e aí encaixar o forro na tampa, certo? Aqui, onde é que tem as preguinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou abri-las assim, bem bonitinha. Vou fazer isso em todas e vou passar a costura de segurança e volto pra mostrar pra vocês. Gente, assim ficou meu espelho. O forro, né? Ele ficou assim costuradinho, fiz naquela marcação. Aqui eu não precisei passar costura, eu só cortei onde é que eu tinha marcado. Aí agora eu vou pegar a minha peça, vou colocar aqui, assim, o forro em cima da peça. Então aí agora eu vou colocar lá tudo certinho com certinho. E vou passar a minha costurinha de segurança, e depois a gente vai vir aplicando o vivo nessa tampa maravilhosa. Agora é a hora da gente colocar o forro na peça, e eu já vou colocar o vivo também. Se você tem dificuldade nessa hora, que é a hora da costura, você vai colocar primeiro o forro, coloquei o forro, coloquei a tampa, e vai vir com uma costura de segurança aqui em volta todinha, refilar a sobrinha. Como eu já tenho um pouco mais de habilidade, eu vou colocar o forro e já vou aplicar o meu vivo de uma vez, que aí eu faço uma costura só e acelera esse processo. O que que acontece? Eu vou definir a minha tampa e como que eu quero que meus pincéis se posicionem. Eu quero que ela abra assim e que apareçam os meus pincéis assim. Então, esse aqui vai ser a minha parte das costas. Vou colocar beiradinha com beiradinha, vou ver se esse lado de cá tá tudo ok. Deu o forro pra tudo. Certinho? Então, vou virar. No meu caso aqui, eu vou fazer uma costura só. Peguei uma parte do meu material sintético, que é o que a gente vai colocar e embutir o vivo. Fiz um piquezinho bem pequenininho, porque aqui tem um piquezinho. Vou colocar aqui, ó, bem de pertinho pra vocês verem. Piquezinho com piquezinho, certo? Vou vir na máquina, já vou encaixar aqui bem bonitão.
Claro que se você é iniciante, você vai ter dificuldade, porque o vivo em si só já é difícil. Põe pausa. Gente, inverti o lado da câmera, a posição para vocês verem. Tá aqui o meio com meio, já desci o meu pezinho, a minha agulha. Vou pegar o meu vivo, aqui no caso eu fiz ele encapado, acho que não tá focando muito bem. Peraí só um momento. Aí, a costura tá até ruim aqui, mas a gente vai embutir tudo isso. Vou colocar ele aqui no meio e vou fazer aquela costura beiradinha com beiradinha. Isso em toda a volta. Então, é só colocar e prestar bastante atenção. O forro ainda tá um pouquinho maior para facilitar e depois a gente vai refilar. Então, vamos lá. Beiradinha com beiradinha e vamos passar uma costurinha de segurança. Como aqui é muito grande, ó, tem uma curva maior, não preciso nem dar piquezinho no vivo. Então, é só seguir mesmo, beiradinha e colocando esse material aqui de uma forma assentadinha, certinha, para ficar lindo. Aqui onde a parte da costura é mais grossa, vem com cuidado, por causa da camada. Eu tô usando aqui a agulha número 18, mas se você sentir segurança em usar uma agulha maior, pode também. Eu tenho o hábito também de usar muita agulha número 20, 21, mas como eu não vi necessidade, eu vou continuar com a agulha número 18. Vou até o final, depois mostro pra vocês a peça pronta. Aqui, gente, aqui eu já tô chegando no finalzinho, beiradinha com beiradinha. Aqui, ó, eu vou cortar, vou transpassar, marcar o meio e cortar bonitinho. Cortei, reserva essa parte cá que eu já não vou usar mais, colocar aqui encaixadinho, continuar costurando e descer o meu material, que aí a gente vai encapar esse vivo bem bonito. A gente vai aplicar ele, né, de uma forma bem bacana. Lembrando que a gente marcou o meio, então tá tudo centralizadinho. Agora sim, refilar a peça e mostrar pra vocês. Assim ficou a peça depois de pronta, com vivo aplicado, já refilado as beiradinhas, né? Aqui já é o forro, então ela vai ficar assim. Como eu defini que eu quero que ela abra e os pincéis estejam nessa posição, essa é a parte interna. Eu, na verdade, eu confesso que eu queria ter usado um bagum branco, mas aí o meu tinha acabado. E como eu queria gravar e não queria esperar no outro dia pra comprar, eu fiz com esse forro mesmo, pra poder mostrar pra vocês como é que fica. Então, gente, agora esse aqui é o forro interno da parte que é o espelho, frente e costas. O que que eu vou fazer? Esse aqui eu vou aplicar o elástico. Coloquei o elástico mais fininho, porque eu queria um acabamento mais bonitinho. Eu não tinha ele no diâmetro que eu queria, eu fui lá e cortei, claro que olhando pra não desfiar. Vou pegar essa ponta aqui e vou costurar aqui prendendo na beiradinha. Então, vou deixar uma margem assim que é a que eu vou dobrar para costurar. Então, vamos lá, acompanha aí. Vou prender, certo? Uma costurinha de segurança, para o elástico não sair. Pronto, aqui meu elástico já tá firme. Tirei aqui a linha. Deixa eu cortar, tava procurando a tesoura. Então, cortar a linha aqui. E agora que tá o pulinho do gato. Agora a gente vai dobrar sem costurar o elástico. Então, vou deixar um pouquinho maior. Aqui eu poderia até deixar de um espaço maior, que eu acho que ia ser mais confortável pra mim mesmo colocar essa questão aqui. Vou vir bem na beiradinha, sem costurar o elástico, passar uma costurinha de segurança e depois eu vou enrugar o tanto que eu quero. Então, vamos lá. Primeiro eu vou passar a costurinha de segurança bem na beiradinha, bem aqui. Bem assim. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou puxar esse elástico. A costura ficou bem na beiradinha, bem bonitinha, sem prender o elástico. Vou deixar a ponta aqui. Agora eu vou franzir o tanto que eu acho que vai ficar bom. Então, deixa eu pegar aqui a minha lateral, que é o meu forro, onde é que eu vou aplicar ele. E vou puxar, vou franzir. Vou segurando aqui e vou franzindo, certo? Que eu quero esse forro colocadinho lá, mas de uma forma também que não fique feio. Então, eu vou segurar aqui e puxar o elástico, ele tem que ficar bem bonito e tem que dar o efeito do franzido. Então, é isso. Deixa eu ver aqui, que aí eu vou esticar na hora da gente colocar e colocar essa peça aqui. Acho que é isso. Colocar, aí sim, vou costurar pelo outro lado. Vou dar mais uma franzidinha, vou franzir do jeito que eu tô querendo. Aí, vou esticar na hora de costurar e vai ficar lindo. Aí, vou aplicar o forro o forro interno no forro da peça e esse forro aplicar na lateral. Quero mostrar pra vocês uma coisa. A gente arruma um monte de desculpa pra não fazer as peças. Mas observe aqui, meu forro tinha acabado e eu queria muito fazer essa peça. Então, eu fiz uma
uma emenda aqui, tudo interno, tudo alinhadinho. Assim ficou o meu forro interno. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, marquei daqui pra cá 3 centímetros, daqui pra cá 3 centímetros. Dei o piquezinho no meio, vou colocar no meio da minha peça. Então, meio com meio, vou começar a costurar. E vou aplicar esse bolso bem bonitinho. Na verdade, eu vou fazer até pro lado ao contrário. Que aí eu vou visualizar melhor. Que aí eu vou ter visão melhor da peça. Então, vamos lá, meio com meio, beiradinha com beiradinha. E eu posso começar a costurar. Vou colocar aqui onde é que eu quero que termine, aqui, ó. Aqui. Então, aqui agora é só eu alinhar e costurar. Vou fazer isso de um lado, aplicar ele. Lembrando que eu tô segurando aqui a beiradinha onde é que ela tem que ficar, que é aqui nos 3 centímetros que eu marquei. Tô fazendo uma costura bem na beiradinha. Vou abrir aqui pra não criar camada, né? Já que eu fiz esse detalhe aqui pra poder fazer essa peça e utilizando já o material que eu tinha. Apliquei de um lado, retrocesso, tiro. Agora eu vou para o outro lado. Aí o outro lado eu vou começar pela parte de cima, colocar a beiradinha com a marcação e começar a costurar e puxar bem minha peça. Então, beiradinha na marcação, confere aí se tá tudo direitinho e passar a costura do outro lado. Vamos lá, rapidinho. Coloquei, desci, vou prender aqui já para não sair. Vou puxar o meu forro para ele ficar alinhadinho, para não dar... Ai, como é que fala, gente? Para não dar isso aqui que ele tá querendo dar. Essa enrugadinha. Então, vamos alinhar. Isso. E costurar. Vou abrir aqui também a costura, por causa da camada. Vou descendo, bem na beiradinha. E vou encontrar com ele aqui. A parte que sobrou, eu vou refilar e deixar do tamanho certinho. Depois eu mostro pra vocês. Gente, então ficou assim. Franzi, coloquei o forro. Esse aqui eu acho que eu fiz melhor, que foi o segundo, então eu franzi um pouco menos essa parte da frente. Ainda vou colocar agora aqui o vivo em toda essa beiradinha. Marquei onde é que eu queria minha etiqueta, coloquei minha etiqueta. Esse aqui eu vou deixar para as costas, vamos ver, porque parece que ficou um pouco mais repuxado. Então, vamos ver como é que vai ficar nesse acabamento, e é bom que eu falo com vocês, como é que tem que ser certinho. Vou colocar o vivo aqui também, vou marcar aqui, acho que 2 centímetros deve dar. Vou começar a colocar o vivo. Gente, que tá a peça. Eu vim aqui, descosturei a pontinha onde é que eu tinha colocado o vivo, deixei só o material e cortei. Marquei aqui, não deveria nem ter marcado de caneta, mas marquei aqui o que tava mais próximo aqui. Tá vendo esse pontinho? É onde vai começar. Então, aqui eu vou colocar beiradinha com beiradinha, vou posicionar lá em cima, beiradinha com beiradinha. Aí, onde é que tá a marcação? Tá o meu vivo, o plástico mesmo. Então, vou deixar assim, aqui sem e lá embaixo com. Vou começar a costurar aqui em toda a volta, em toda a beiradinha, colocando, segurando. Qual que é o segredo? Você segura de um lado e firma com os dedinhos aqui e não deixa escapar. Segura e vai. Tô ainda com o calcador de zíper, então não tem segredo. Vamos posicionando, colocando, né, a peça e vamos fazer bonitinho. Vamos marcar, segurar e costurar. E vamos embora. Fazer isso aqui em toda a volta, nos 2 espelhos, parte da frente e parte da trás. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vou chegar aqui, vou chegar a pontinha com a pontinha, vou tirar, vou cortar o pedaço do vivo que tá aqui, vou deixar sem. O vivo, o plástico, vai vir só até aqui e vou chegar a costura até aqui. Vou fazer isso dos 2 lados e volto pra gente continuar. Gente, eu fiz uma coisa aqui errada. Olha você ver, o professor também erra. O que que acontece? O forro que era para colocar na frente e nas costas, eu deixei aqui agora. E eu peguei o que era da lateral, que era menor, e coloquei na frente. É por isso que a minha peça tá enrugando. Eu tô pensando o tempo todo por que tá acontecendo isso. Mas eu não vou desmanchar, mas tá bem explicadinho tudo. Então, foi isso que aconteceu. Aqui eu tive que diminuir na peça. Lembrando, a gente vai fazer aquele mesmo acabamento.
colocar o elástico na pontinha, virar e fazer aquele franzidinho, que esse aqui vai ficar na lateral. Pra dar acabamento embaixo, eu passei cola e vou dobrar. O que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês nesse aqui. Então, faço a dobradinha bonitinha, certinha, do início ao fim, deixando sempre o mesmo espaço, o mesmo tamanhozinho, bem bonitinho. Que esse aqui é o acabamento interno, pra ficar bonito. Vou fazer assim pra colar minha cola e vincar pra ficar bem bonito. Certo? Esse é o bolso da lateral. Eu errei, hein? Lembrando que eu errei. Mas, vou seguir. Vamos fechar essa peça aqui. A mesma coisa. Deixo uma beiradinha aqui pra eu virar. Costuro o elástico pregando. Bonitinho. Vamos lá. Beiradinha, retrocesso. Vou tirar. Cortar a pontinha. Vou abrir aqui, que isso aqui foi a mesma coisa, lembra? Eu falei que fiz, mesmo não tendo forro completo. O negócio da costura, gente, é não arrumar desculpa, é fazer. Eu tenho essas peças, eu vou fazer com o que eu tenho. Ah, eu não tenho material sintético. Faz com tecido, mas faz. Não deixe de fazer. Beiradinha, aqui eu vou ir ajeitando e colocando o meu elástico. Então, bem na beiradinha, dobro e costuro só a beiradinha, não costuro elástico. Tá vendo que eu tô empurrando o elástico, colocando ela na ponta e dobrando. Então, vamos lá. Coloco, dobro e não pego o elástico, certo? Pontinha, nem preciso puxar o elástico agora, que a gente vai fazer isso depois. Vem devagarinho, bem bonitinho, bem na pontinha. Deixo o elástico pra pontinha, bem encostadinho aqui. E na beiradinha eu passo o pesponto até o final. Retrocesso. Agora, nós não vamos perder o elástico, porque ele tá todo sobrando aqui. Mas nós vamos puxar o elástico e deixar ele bem franzidinho. Agora que eu já posso cortar, porque a gente já travou esse elástico. Agora vamos franzir, bem franzidinho. E é puxar mesmo. É isso aí, puxa, puxa, puxa. Franze, 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 bem bonitinho. Isso, gatinho demais. Eu vou colocar na minha peça, que é o forro desse fundo, desse folha aqui do fundo aqui. Eu marquei as duas beiradinhas aqui com pontinho. Fiz daqui até aqui, eu marquei 6, 6, 6 e 6, dos dois lados, correto? Aqui eu já travei o meu elástico, eu vou colocar beiradinha com beiradinha, esticadinho. Beiradinha com beiradinha, beiradinha com beiradinha, passar uma costura reta. Vamos lá? Então, gente, ó, deixar a linha toda bonitinha. Lembra da minha marcação? Beiradinha com beiradinha sempre. Então, vou ajeitar aqui, que é onde tá o início do elástico, pra não ficar feio. Vou colocar aqui. Onde que começa meu pontinho, eu coloco o término do meu elástico. Abaixo aqui, beiradinha com beiradinha, dou retrocesso, vou até o final. Bem lindinho. Bem lindinho. Aqui a gente já deu o acabamento que a gente passou cola, então a ponta tá linda, incrível. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um clips pra segurar. Deixa eu achar meu clips. Aqui. Porque eu quero marcar pra ele não sair do lugar. Então, beiradinha com beiradinha, clipei, certo? Agora aqui eu vou distribuir essa parte do fundo aqui. Aqui, como é que você vai fazer? Se é macho, se é fêmea, viradinha, você pode escolher. Eu sei que eu vou alinhar e vou colocar de uma forma que a costura também não fique feia nem torta. Então, eu vou preparando tudo aqui pra ficar bem alinhadinho. Então, acho que eu vou puxar mais um pouquinho pra cá. Vou ajeitando, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas aí eu vou costurar. Costura um pouquinho, lanço uma preguinha lá, ó. E aí assim acho que vai ficar até melhor, devagarinho e por partes. Mais uma preguinha, só que aí eu vou puxar ela pro lado de cá, que eu acho que vai ficar melhor. Pra cá, bem retinho, não deixe de deixar reto. Oi? Gente, a gente mudou o ângulo porque daqui dá pra ver melhor o que que eu tô fazendo. Então, continuando. Vou dando as preguinhas, certo?
Ó, e deixando alinhado. As minhas preguinhas não pode fazer com que fique desalinhado, que senão vai ficar feio. Então, eu vou chegar tudo aqui, colocando sempre a beiradinha com a beiradinha. Ó, agora, acho que deu pra ver direitinho. Segurei com o dedinho, tô usando meu calcador lá, o pezinho, aqui pra marcar a minha margem da costura. Vou até o final, beiradinha, viro. Lembrando que aqui tá marcado, tá vendo? Pontinha com pontinha. E vou uma costura reta até o finalzinho, deixando beiradinha com beiradinha. Fiz isso de um lado, vou fazer lá do outro lado que eu também marquei. Então, agora vamos fazer o outro lado. Voltei aqui com os dois bolsinhos aqui aplicados, um lado e do outro. Coloquei as preguinhas, né, de um lado, do outro também. O que a gente vai fazer agora? Eu vou marcar o meio. Então, pontinha com pontinha. Olha lá como é que bate bonitinho, tá vendo? O elástico, tudo direitinho. A gente encaixa e marca o meio. Deixa eu ver se tá tudo certinho. A gente vai fazer isso de um lado e de outro. Marcou o meio pra não ficar tortinho. Piquezinho, pequenininho. Do outro lado, a mesma coisa. Beiradinha com beiradinha, estica tudo e piquezinho. O que eu vou fazer agora? Gente, voltei com a peça, já com os bolsos aplicados, com a costura dos dois lados. Fiz a dobrinha, marquei meio com meio, certinho? Perfeito. Vou pegar o meu principal, aquele que tá estruturado com EVA, e vou colocar esse forro aqui agora. Então, eu vou pegar meio com meio, porque tem um piquezinho, certo? E vou dar a voltinha em todo ele, fazendo uma costura de segurança. Então, começo pelo meio, beiradinha com beiradinha, dou a volta, faço a costura em toda a volta na beiradinha e volto. Gente, espera que tá focando. Aí. Quando você faz tudo marcadinho, é muito prazeroso. Lembra que eu marquei o meio do material principal, que é o sintético, o meio do forro? Então, aqui, quando eu vou vir, ó, ele vai bater certinho, ó, meio com meio. Eu vou colocar beiradinha com beiradinha, claro. E vou vir costurando. Beiradinha, beiradinha, seguro e costuro. Mas eu parei pra mostrar pra vocês que o meio bate certinho quando a gente marca tudo igualzinho. Gente, coloquei o forro no principal. Então, agora eu fiz a costura beiradinha. O que a gente vai fazer agora? Vai unir os espelhos da frente e costa nesse material. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, meio com meio. Aqui eu tenho meio aqui, ó, piquezinho com piquezinho. Eu posso vir colocando e clipando. Então, eu posso vir aqui, colocar clips, só pra gente ter uma segurança maior. Então, eu vou fazer isso em toda a volta, beiradinha com beiradinha, e clipando até eu chegar ao final, certo? Vai ficar assim do lado de dentro. Agora é a hora. Se você quiser, você pode trocar esse calcador, esse pezinho, e colocar o pezinho de vivo. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui, eu peguei pra vocês verem, esse é o pezinho de vivo. Tá vendo que ele tem esse rasguinho aqui, esse buraquinho? É justamente quando você colocar lá, você vai engatar ele aqui. Nessa curvinha que ele vai encaixar direitinho quando você tá costurando. E a costura não vai pegar em cima do seu vivo, ele desliza bonitinho. Você pode colocar. Eu já acostumei com esse pezinho, porque eu venho aqui também rente, que eu já tenho o hábito, encaixo e costuro. Fica a seu critério. Outra coisa que eu vou fazer, quando eu encaixar a peça que eu começar a costurar, eu vou começar a costurar assim, do meio pra cá, e depois eu faço o outro lado. Vou costurar e vocês vão ver. Começa aqui direitinho. Meio com meio. Aqui que eu vou começar a minha costura, então eu vou colocar um clips aqui pra não soltar, certo? E vou começar a minha costura do meio. Esse lado de cá, quando eu costuro aqui, eu tenho mais estabilidade, mais facilidade pra fazer essa costura, mais domínio na mão. Eu vou encaixar, levantar. É uma camada grossa. Agora, se você quiser, você pode sim usar a agulha número 21. Eu juro que eu vou tentar nessa agulha aqui ainda, pra ver se vai dar certo. Comecei, coloquei.
Então, agora a gente vai costurar. Lembrando que eu tô com a parte curva, então vai ser tranquilo. Me acompanhe na costura. Agora é a hora de costurar com carinho, devagar, pontinho por pontinho. Porque aqui, se você pegar em cima na beiradinha no vivo, não vai ficar bom. Se ficar longe também não fica bom. Então, vamos com muito cuidado. E lembrando que a camada tá grossa. Então, vamos lá, pontinho. Vou dar um retrocesso, só um momento. Certo? Tô com a parte curva. Então, eu vou colocando, deixando sempre a mesma margem e adaptando. Vou girando a parte curva, colocando ela, fazendo com que ela se torne uma reta. E vou adaptando. Tá vendo que não tem dificuldade, porque a parte curva eu consigo ir moldando na parte que tá retinha. E isso a peça vem vindo e você vai encaixando direitinho. Vou fazer isso de um lado e vou fazer isso do outro, até chegar no finalzinho. Gente, fiz aquele lado, não precisei clipar, mas aí eu vim mostrar pra vocês que eu senti mais dificuldade desse lado. Coloquei o clipe, eu costurei do meio pra cá, agora eu clipei, vou pegar aqui da ponta, vou entrar na máquina e vou começar a costurar. Então, beiradinha com beiradinha. Agora você tem que ter um pouco mais de paciência também, por ser camada mais grossa, um pouco mais difícil. Começo, retrocesso. Agora eu uso um aliado também. Então, um truquezinho assim, é um alicate. Então, agora aqui, ó, o clipe está segurando. Opa, eu vou vir substituir o clipe com um alicate. Vou deixar a margem, certo? Que ela tá comendo lá o meu pezinho, pra gente costurar certinho no vivo. Não subir em cima dele, nem ficar pra fora. Beiradinha com beiradinha, seguro e costuro. E vou fazer isso até chegar no meio. Não é difícil, olhando assim, às vezes parece que é complicado, mas isso aqui nada mais é do que prática. Faça, pratique, não deu certo, faça de novo, até que você consiga. Só tem um segredo, não pode desistir. Então, cheguei aqui, mais fácil, não vou precisar nem do alicate, aqui eu já posso tirar. Já tá costurado, que era aquela parte do meio. Vou jogar aqui no forrinho e vou encontrar a costura lá, bonitinho. E retrocesso, pra gente não perder os pontinhos. Posso tirar minha peça. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar acabamento. Nós vamos usar viés de boneon. E em toda essa beiradinha eu vou vir abraçando e vou costurar essa parte todinha. Então, vou abraçar. Aqui, se eu tivesse colocado o forro certinho, não tinha ficado tão esticadinho. Ele ia dar mais franzidinha. Mas acontece. Da próxima, eu vou colocar o forro certinho. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Pegar o meu viés, vou procurar ali um viés que fique bom aqui. Abraçar e costurar. Já volto. Peguei o viés, achei um que a cor combine bastante aqui. Vou abraçar o meu material, igual eu falei, e vou colocar, vou costurar, certo? Então, agora aqui, é só eu entrar, vou por esse lado que eu acho mais fácil. E agora tá tranquilo, porque o material tá todo preso. Passo a linha bonitinha pra lá. Vou fazer e mostrar pra vocês. Pontinho, retrocesso, retrocesso. Beiradinha ali tem um meio do viés, eu vou encaixar o meio e vou puxando. Vou entrar um pouquinho mais com a minha costura para tampar a primeira costura, para não ficar aparente e ficar mais próximo ainda do vivo, porque eu ainda tô sentindo o vivo aqui. Então, você vai fazer aí da maneira que você acha mais fácil. De repente, você pode vir com a fita dupla face, passar aqui, abraçar o viés e depois costurar. Mas aí fica a seu critério. Essa parte aqui também é igual colocar vivo, é treinamento. E o viés de boneon eu recomendo, porque ele é macio, ele abraça mais o material. Claro que você pode usar o viés da mesma cor, do mesmo material, mas eu prefiro de boneon. E ficou a cor até bem parecida. Vou fazer isso até o final. Voltei. Viés colocado. Então, olha como é que fica bonito o acabamento. É uma gracinha, eu amo. Lado direito, como é que ficou? Desse modelo. Então, agora o que eu vou fazer? A mesma coisa, só que agora com o espelho da parte das costas. Vou encaixar meio com meio, beiradinha com beiradinha, dar toda a volta e colocar ainda o... É assim, né, gente? Tô colocando do lado ao contrário. Vou colocar
encaixar, passar o viés e volto, certo? Gente, pronto. Coloquei a parte da frente e a parte das costas, com viés dos dois lados. Então, agora virou um barquinho, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu percebi que aqui, e eu vou ajustar no molde depois isso aqui. Já vou tirar. Pera que meu celular desfocou. Aí, focou. Ou não. Pera. Aí, focou. Então, agora aqui, ó, nessa beiradinha, eu vou vir aqui e vou alinhar. Vou cortar, e essa parte aqui tem que ficar reta. Então, vou alinhar, cortar isso aqui e já volto. Pronto. Parte da frente, parte das costas colocada, viés dos dois lados. Observei uma coisa muito importante. Eu marquei aqui 3 centímetros e coloquei o forro. E aqui eu marquei 6 e coloquei o forro. Então, a gente vai considerar o quê? 3 centímetros. Desci 3 centímetros e coloquei o forro. Então, aqui ele tinha que estar uns 2 dedinhos pra cima aqui ainda. Consegue visualizar? Desci 3 e coloco. Fechei a peça, coloquei o viés. Se a gente observar, aqui tá sobrando uma beiradinha, olha. Eu vou alinhar, vou cortar retinho, certo? Vou parar bem pouco pausa. Prontinho, alinhei, cortei. Agora, o que que a gente vai fazer com essa peça? Vamos desvirar. Como é que a gente vai desvirar? A gente vai pegar aqui, onde é que é essa parte durinha? Vamos amassar pra dentro. Então, vamos lá. Eu dobro a minha mão aqui pra não machucar o material e amasso. Aqui é durinho mesmo. Se você tiver um secador aí, você pode vir esquentar o secador, que isso vai te ajudar. Do outro lado, a mesma coisa, empurro. Essa parte que é durinha. Do outro lado também empurro, que é durinho. E a gente vai virando essa peça. Vamos fazendo isso com calma, porque eu não quero amassar muito o meu material. Então, é um pouco dolorido, um pouco sofrido, mas é assim que a gente vai fazer o filho nascer. Fiz isso, vou jogar pro outro lado. Puxei, do outro lado a mesma coisa. Puxei, sem segredo, hein? Tá vendo? Vamos lá. Puxei, que tá um pouco mais difícil porque os outros lados já virou. Então, vamos lá. Acho que aqui eu poderia ter usado o secador, ia facilitar, porque o material tá rígido, tá bem estruturado. Então, vamos acertar. Agora, nessa hora aqui, eu ponho tudo pra fora, todas as beiradinhas. Mas olha aqui, a gente já consegue visualizar a peça. Lembrando que eu errei, eu deveria ter colocado aqui, ó. Aqui a gente visualiza. Subiu o forro aqui um pouquinho. Então, não é com 6 centímetros, é com 3. Depois eu vou fazer uma outra peça e vou postar aqui pra vocês verem com as medidas certinhas. Mas essa aqui dá pra você visualizar e aprender. Fiz isso, as beiradinhas, olha lá como é que fica bonitinho quando a gente costura certinho. Eu vou brincar aqui isso aqui pra deixar bonito. Pode ver que o meu material não marcou. Parte do fundo aqui eu venho com as mãos. Vou jogando tudo pra fora, deixando bem redondinho. Essa beiradinha do vivo, que esse é o segredo pra peça ficar bonita. Olha, já tá ficando lindo. Fala sério. Agora a gente vai fazer o quê? Fazer a parte da tampa. Já dá. Agora a gente tá construindo a parte final da nossa peça. A gente vai fazer o canal que vai encaixar a tampa no nosso corpinho. O que que acontece? Aqui eu cortei esse sintético no tamanho de 14 por 3,5, que é o diâmetro do meu zíper, certo? O que que eu vou fazer? Vou encaixar um cursor de cada lado. Então, abri, coloquei de um lado e vou colocar do outro. Encaixo, seguro, firme, pra entrar certinho, pra não ficar empapuçado, e empurro o zíper. Faço isso de um lado e faço isso do outro. Então, não tem dificuldade, tá vendo? Passei. Agora, o outro lado. A minha menina tá aqui gravando e tá assim: deixa eu passar, mamãe, deixa eu passar. Pra vocês verem que não tem dificuldade. Então, de um lado, do outro. Tem gente que corta um ladinho maior, o outro menor, que acha mais fácil. Eu já me adaptei assim e já acostumei fazer. Então, pra mim é tranquilo fazer assim. Sabe o que eu tô falando? Ele tá dando agarradinho. Mas vamos lá. Vou passar aqui e já volto. Cursor colocado, coloquei 2 carrinhos, 2 cursores. Vou pegar agora o meu forro, colocar ele olhando pra cima, o principal pra cima.
o meu zíper em cima. Aqui é o importante. A gente vai selar. Então, vamos selar aqui pra não desfiar, certo? Beiradinha com beiradinha. E essa parte aqui do sintético, o bonito, virado pra baixo. Eu faço um sanduíche. Faço o sanduíche, costuro com um pezinho de máquina. Quando eu costurar com um pezinho de máquina e fazer isso, vai ficar todos na posição certinha, certo? Então, ó, forro, olhando pra cima, zíper, o carrinho, o cursorzinho aqui, o meio pra cima, sintético, a parte direita, a parte bonita, olhando pra baixo. Sanduíche, um pezinho de máquina. Preciso gravar isso aqui não. Costurinha feita. Tá escuro? Peraí. Costurinha feita. Eu vou pegar o direito, vou dobrar e vou pegar o forro e vou dobrar. Ele vai ficar assim, bem bonito, certo? Então, ficou tudo certinho. Só que agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos conferir o diâmetro do zíper mais o fole na nossa tampa. Porque tem pessoas que costuram uma margem maior, uma margem menor. Então, a gente vai fazer isso para tirar a conferência. Como que eu vou tirar essa conferência? Eu vou pegar a minha tampa, vou colocar aqui, ó, beiradinha com beiradinha. E vou clipar, dá uma olhadinha. Vou fazer isso em toda a volta, pra gente fazer a circunferência total e ver certinho o tamanho desse zíper. Por que também? Tem material que estica, e às vezes, dependendo do jeito que eu costurei, ele esticou, encolheu, sei lá. Então, a gente vai fazer isso. Vou fazer isso em toda a volta com clipe, com clips, e a gente vai ver se tá tudo certinho. Gente, aqui, ó, clipei em volta todinho, como vocês podem ver. Eu deixei o zíper um pouco maior mesmo pra mostrar pra vocês fazerem isso e tirarem a conferência. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou sobrepor a minha costura. Eu vou colocar ultrapassando. O meu zíper fecha aqui. Aqui é o final dele, certo? Mas aí eu vou cortar 1 centímetro a mais, porque é onde eu vou costurar. Então, onde é que tá esse pontinho verde? É onde eu vou tirar o meu zíper. Então, eu venho retinho e corto. Então, agora aqui na hora que eu vou costurar dessa maneira. Vou tirar e vou fazer essa costura aqui pra gente finalizar. Aí, o que que acontece? Tinha um pedaço de zíper aqui, não tinha? Apesar que eu vou ter que ensinar as meninas a fazer. Vamos costurar a parte final, né? Colocar a parte do zíper no nosso folho principal e forro. O que eu vou fazer? Sanduíche de novo. Material principal olhando para o meu zíper. Então, vou colocar beiradinha com beiradinha. Lembrando, eu tava esquecendo, tenho que selar para não desfiar. Selei, vou fazer uma costurinha. Aqui desse lado, eu vou colocar o principal, a parte da frente, olhando pro fundo do meu zíper. É igual tava da outra vez, só que agora eu coloquei tudo junto na camadinha. Vou fazer a mesma consideração. Um pezinho de máquina. Encaixo um pezinho, que é aquilo que eu marquei na hora que eu cortei. Então, vou tirar meu braço aqui da frente pra vocês visualizarem também melhor. Deixa eu só encaixar um jeitinho aqui pra costurar. Beiradinha com beiradinha. Beiradinha com beiradinha. Seguro, bem firme, um pezinho de máquina. Já volto. Fiz a costurinha aqui na beiradinha, agora eu vou fazer o quê? Vou puxar tudo. Viu que quando eu puxei, automaticamente ele já encaixou tudo direitinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma costurinha de pesponta e de segurança em toda a beiradinha. Então, vou encaixar aqui, puxar o material principal com o forro, fazer uma costura de segurança em volta toda. Então, coloco, ajeito, vou costurando bem lindinho, beiradinha, virei forro, alinho o forro bem na beiradinha, dou a volta, chego no final, faço mais uma costura, que é aquela costura do pesponto, que vai segurar, que vai travar tudo aqui. E costuro o outro ladinho, chegando no final, dando essa voltinha. Tá pausada. Costura foi feita, agora o que que a gente vai fazer? Aquilo que a gente sempre faz. Beiradinha com beiradinha, seguro, piquezinho no meio. Um pique bem pequenininho. Do outro lado a mesma coisa, beiradinha com beiradinha,
piquezinho no meio. No zíper, eu também tenho que achar o meio. O legal, o ideal, é você fazer com lápis. Eu não achei meu lápis, então vou fazer com essa caneta aqui mesmo. Marquei, segurei e achei o meio. Então, vou vir cá, vou dar uma pintadinha aqui, ó. Pronto, já vou enxergar o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Por que que eu não vou cortar o zíper? Não vou dar o pique no zíper? Porque o zíper, ele desfia. Então, eu não posso fazer isso. Então, marquei o meio certinho, segurando, firmeza nas mãos. Marquei o meio, bem pintadinho aqui. Não façam de caneta, façam com lápis. Marquei. Então, tem o meiozinho aqui, aqui e dos dois lados. Vamos pegar a nossa tampa. Aqui. Agora, aqui eu tenho que identificar, certo? Essa aqui é a parte de trás, onde eu coloquei o meu vivo, que é os meus pincéis, eu quero que apareça aqui, correto? Então, eu vou pegar a parte de trás, com a parte de trás, vou encaixar meio com meio e vou clipar também, que eu acho que me ajuda muito nessa hora. Então, vou fazer isso aqui em toda a volta. A gente já sabe que vai bater, que a gente já tinha feito a conferência, mas para ter segurança na hora da costura, a gente vai clipar aqui de novo. Depois eu volto pra gente fazer a costura juntos. Gente, clipei. Tudo clipadinho, tá vendo? A parte que eu defini como fundo pro fundo e tudo arrumadinho. Vou pegar aqui que eu acho que tá um pouco mais fácil, não sei se vocês vão visualizar. A gente vai fazer aquela costura de segurança, lembrando que aqui tem o vivo e eu preciso costurar perto do vivo. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar bem rente aqui pra gente finalizar. Encaixo, vou tirar aqui. Lembrando que eu preciso agora do meu amigo, o meu alicate. Acho que eu vou trocar de lado pra vocês verem melhor. Já encaixei a tampa com os clips aqui, então agora vou descer a alavanquinha e vou começar a costurar. Lembrando que eu tenho vivo. E eu não quero comer esse vivo lá pra não ficar feio e nem deixar muito faltando, porque senão vai ficar feio também. Vou usar o meu alicate aqui que me ajuda a segurar. Vou deixar a mesma margem pra tudo. Devagar, porque é uma camada mais grossa. O meu zíper, eu gosto de costurar por esse lado, que eu acho que eu tenho mais controle. Então, eu consigo ver o zíper na beiradinha, segurar ele, encaixar e entrar com a costura para que eu consiga colocar o meu vivo de uma forma bem bonita também. Então, vou com calma e vou fazer toda essa lateral aqui e aí eu já volto. Costura feita, coloquei então aqui como é que fala, gente? O canal nessa parte da tampa. Se a gente virar aqui, você consegue ver a costura. Eu vou entrar com a costura um pouco mais pra dentro aqui na beiradinha do vivo, que agora eu vou colocar o viés. Então, agora a gente vai fazer o acabamento do viés. Não vou virar tudo, porque não tem necessidade. O que que eu vou fazer, então? Vou vir pegar o viés, vou fazer a mesma coisa, abraçar o material e costurar pra dar acabamento. E aí, essa parte da tampa a gente finaliza pra anexar na nossa necessaire e finalizar a nossa peça e a nossa aula hoje. Então, finalizado, colocado o viés certinho. Olha como é que ficou bonitinho os bolsinhos aqui pra gente colocar os pincéis. Gostei desse jeito. A gente vai virar, agora sim eu vou ver se tá tudo ok. Aquela hora eu já tinha dado uma olhada, eu vi que tava tudo certinho. Eu não costurei em cima do meu vivo, do meu plástico, né? Então, agora aqui, ó, a gente já tá conseguindo ver a peça, bem dizer, pronto. A gente sempre amassa o vivo pra ficar certinho. Agora, a gente vai costurar a nossa tampa e a nossa maletinha, a nossa necessaire tá quase pronta. Então, agora eu abro o meu zíper, não tem perigo, né? Mas de sair, acabou. Lembrando que eu marquei o meio, né? Eu marquei o meio da parte de cá. Então, agora eu vou clipar. Coloco meio com meio, clipo. E a gente vai fazer isso aqui em toda a volta, mas eu vou mostrar pra vocês. Coloco aqui a parte do meu zíper, a mesma coisa. Eu marquei aqui, ó, o verdinho tá aqui. Meio com meio, que tá marcadinho. Vou colocar um clipe aqui segurando. E vou prender. E vou clipar em toda a volta. Agora com essa peça desse jeitinho, nesse formatozinho. Que aí depois, acho que vocês já vão conseguir visualizar. A gente vai passar a costurinha, na hora de eu fechar, a peça vai fechar lindonha, certo? Então vamos lá, clipar. Pronto, tudo clipadinho. O que que eu vou fazer agora? Vou entrar aqui na máquina, vou fazer uma costura em volta. Vou usar meu pé de máquina. Meu pé de máquina é ótimo, né? A beiradinha do meu carrinho aqui, do meu
Nossa, gente, tô esquecendo o nome. Do pezinho do calcador. Então, vou encaixar aqui. Agora, eu vou ter que dar umas amassadinhas na peça, não tem jeito. Vou começar por essa parte que é mais larguinha. E a gente vai dar a volta toda. Beiradinha com beiradinha. Claro que aqui eu vou ajustando, porque, né, é um pouco mais difícil. A peça já tá montada. Mas a gente faz essa volta e depois a gente volta. Eu mostro pra vocês. Entrei aqui pra vocês verem, achei melhor mostrar pra vocês, porque nessa hora que às vezes você vai desesperar, porque tá com clips que não tá fazendo, você pode passar cola, você pode passar fita dupla face, colar tudo bonitinho, mas aqui é treino e paciência, seguro beiradinha com beiradinha do início, retrocesso, e a gente vai ter que amassar um pouco sim essa peça, certo? Então aqui ó, eu vou usar o meu pezinho aqui como delimitador da distância que eu quero costurar. Então, eu vou colocando, vou puxando o material e vou encaixando aqui com muita calma, com muita paciência, que vai dar tudo certinho. Ó, faz barulho por causa do clips, mas o clips aqui pra mim é importante pra manter tudo no lugar. Então, quis parar e mostrar pra vocês verem, mas não tem segredo. Vou encaixando, beiradinha com beiradinha. Costuro, tiro o zíper, aí ó, aí para o barulho, tá vendo? Que às vezes o barulho do clipe assusta. Ó, mas aí agora eu vou jogar material para um lado, costura onde é que tem aqui, ó, pra cá e pra cá, pra não dar uma camada grossa, separo e vamos devagarinho, vamos embora, vamos costurando. Vou tirar o clipe que tá me atrapalhando, vou girar a peça. Tá vendo que não tem muito segredo? É só fazendo por parte e com calma. Acho que deu pra ver. Vou voltar com a peça já toda contornada com toda essa volta. Gente, não repare a bagunça. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa é a minha primeira peça que eu tô fazendo pro meu canal. Então, eu acho que a gente tem que começar com o que tem. Prontinho. Fiz beiradinha com beiradinha, costurando devagar. Você viu que não tá dando certo? Para, respira, vai beber uma água e volta. O que a gente vai fazer agora? Finalizar, colocar o acabamento. O que eu vou colocar? O viés. A gente colocou viés em toda ela, então agora é a hora da gente fazer o último acabamento e finalizar a nossa peça. Como que eu vou colocar esse viés? Do mesmo jeitinho, assim, deitadinho e abraçando o material pra gente tampar toda essa costura aqui, ficar tudo embutidinho, bonitinho. Então, com muita calma, igual a gente fez, a gente encaixa o material, o viés, abraça e começa a costurar. Às vezes a parte mais difícil é encaixar a bolsa na máquina, né? Porque a máquina é reta. Opa! A máquina é reta e a bolsa é... Ah, peraí, que o meu vivo tá agarrado. Você tá sentado em cima dele. Vamos lá. Tá gravando? Então vamos lá, gente. Vou abraçar a peça, igual a gente fez em todas as etapas. O vivo não, gente, o viés de Bonion, ele é bom porque ele é maleável. Eu entro, seguro, firme. Agora é mais fácil porque não tem clipes, não tem nada. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vou deixar a mesma largura, vou caminhar aqui com esse, ai, como é que chama? Viés por toda a volta. Sem correria, amassando a peça com uma forma confortável dela encaixando. Abraçando o material aqui para não ficar sem costura, para ele não sair, para não soltar. Eu vou com bastante delicadeza e calma, fazendo toda a voltinha. E não tem segredo, tá vendo? Agora ainda é mais fácil, porque não tem clipes, ela já tá toda fechada. Agora é só o acabamento, é abraçar, segurar e contornar. Abraçar, segurar e contornar. E a gente vai fazendo isso tudo. Essa parte aqui é um pouco mais difícil por causa da tampa. É impossível? Não, é só eu amassar, tá vendo? Eu deito a minha peça, encaixo e continuo a minha costura bem bonita. Firme, com as mãos firmes, que nós temos que ter as mãos firmes nessas horas. Coloco o zíper. Toda hora eu tô falando vivo, gente, vocês me perdoam. O viés, de forma que vai costurar tudo bonitinho. Tô sentindo meu cursor aqui, eu tiro. E se bater no metal, aí sim, a nossa agulha quebra. Lembrando que eu fiz toda ela com a agulha número 18. Então, vou terminar aqui e já volto, que a gente já tá quase acabando.
Gente, finalizei a peça. Até virei aqui pra mostrar pra vocês. Não desvirei ela ainda, mas vou mostrar. Coloquei o viés em toda a parte dela de acabamento. Agora é só fechar. Agora é só a gente jogar o zíper pra cima e fechar os cursores. Então, agora eu faço isso aqui. Fecho a peça. E a gente vai dando forma com ela fechada. Agora que a gente já fez todo o amassado dela e tudo. Aqui, gente, assim ficou a nossa peça. Ficou linda, né? Olha, eu amei, eu amei. Essa é a nossa peça. Gente, eu quero falar uma coisa aqui. Às vezes você vai ver, vai me julgar aí, ver pela simplicidade, pela forma que eu tô gravando, mas eu coloquei no meu coração que eu vou começar com aquilo que eu tenho em mãos. E é isso que eu tenho em mãos. Eu tenho um celular, a minha filha me ajudando. Eu fiquei nervosa porque é o meu primeiro vídeo desse canal. E em nome de Jesus, vai ser o primeiro de muitos, eu creio assim. Eu fui costurando, eu coloquei o forro ao contrário, que era o forro da parte da frente, eu coloquei na lateral, e na lateral, que é a parte do fundo, eu inverti, mas eu não desisti. E por que também? Eu poderia agora excluir esse vídeo, gravar um outro, com tudo perfeito, mas não, eu quero que isso aqui sirva de exemplo, que a gente erra, mas a gente não desiste. E olha pra vocês verem, eu fiz numa ansiedade, numa expectativa pra acabar, a minha etiqueta ficou aqui. Então é isso, eu quero que você tome isso como exemplo pra sua vida. O importante é começar, não desistir, persistir e em nome de Jesus, nós juntos, ou nós juntas, dependendo aí da minha turma, a gente vai costurar peças lindas e maravilhosas. Então, por favor, se inscreve no meu canal, deixe seu like e a gente se vê numa próxima.